Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo do Manual do Lean com esse do vídeo de Programação Matemática. Esse é um manual desenvolvido pelo Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu não tenho nenhum vínculo com o departamento ou com essa universidade. Utilizo apenas esse manual como um arquivo público que está disponível no Google. O link desse PDF também está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Nós estamos analisando aqui os modelos, já estamos no modelo de número 11, que esse modelo, ele entra aqui já nos tipos de problema de corte de estoque unidimensional. Então, ele chama aqui Cutting Stock Problem, problema de corte. Então, vamos lá, página 63. Nós temos aqui esses três modelos. O primeiro é um pouco diferente dos dois seguintes, os dois próximos são tanto quanto parecidos, mas vamos então tratar esse primeiro daqui. Modelo de número 11, problema de corte de estoque unidimensional, Cutting Stock Problem. Certa empresa trabalha com a produção de etiquetas autocolantes. O papel usado para sua confecção encontra-se em bobinas do mesmo comprimento. A largura das bobinas é de 50 centímetros. As encomendas para a próxima semana impõem a necessidade de se cortarem 32 bobinas de 15 centímetros de largura, 17 bobinas de 17,5 centímetros de largura e 21 bobinas de 20 centímetros de largura. É política da empresa manter em estoque o excedente ao pedido em quantidade máxima de 10 bobinas cortadas de acordo com a encomenda. Essa ação evita a imobilização de capital, uma vez que são incertos os próximos pedidos. Bom, aqui já dá para ter uma breve ideia de como é o problema, e aqui ele ainda deixa uma imagem que é bem interessante. Então aqui nós temos uma bobina, ela tem 50 centímetros. Aqui nós temos uma configuração que vamos imprimir, vamos ter então duas de 15, uma de 17,5 e vamos ter uma perda de 2,5 centímetros. Somando isso aqui, nós temos então os 50 centímetros. Então aqui embaixo nós temos uma tabela que relaciona as possíveis programações de cortes tendo em vista as encomendas, ou seja, no primeiro tipo de programação aqui, nós vamos imprimir 3 bobinas de 15 centímetros e vamos ter um desperdício de 5 centímetros. No tipo da configuração 2, nós vamos ter 2 de 15, uma de 17 e uma perda de 2,5, que é exatamente o que nós temos aqui nessa figura. Na configuração 3, vamos ter uma de 15, duas de 17, nenhuma de 20 e não vamos ter desperdício. E assim por diante. Até que no tipo 6, nós vamos ter duas de 20 e vamos desperdiçar 10 centímetros. Então, surge a pergunta: qual a estratégia a ser seguida pela empresa de forma a minimizar os desperdícios face à necessidade de produção? Vamos lá então. Temos aqui então o modelo de programação matemática. Sejam os seguintes dados de entrada para o problema. Temos então os padrões, conjunto de padrões de cortes. Os padrões são justamente esses padrões que nós temos aqui, os 6 tipos de padrões. Nós temos as bobinas, conjunto de tipos de bobinas, são as bobinas de 15, 17,5 e 20 centímetros. DESP-I, desperdício relativo aos cortes realizados de acordo com o padrão I. Então aqui para cada tipo de corte, nós temos um desperdício I. Esse é o valor do desperdício I. Demanda J, demanda por bobinas do tipo J. A demanda é justamente o que nós vimos aqui no texto. Ó. 32 bobinas de 15, 17 de 17,5 e 21 de 20 centímetros. A e J, quantidade de bobinas do tipo J produzidas no padrão de corte I. Justamente essa matriz que nós temos aqui. De corte com bobina. E por fim, Estmax, estoque máximo de bobinas permitido. Conforme nós vimos aqui, podemos ter a política da empresa manter em estoque o excedente ao pedido em quantidade máxima de 10 bobinas cortadas de acordo com a encomenda. Então, com isso, vamos ao problema. E a seguinte variável de decisão, xi, número de cortes realizados segundo o padrão I. Ou seja, quantos cortes eu tenho que fazer de cada um desses tipos para eu ter exatamente o que eu quero, minimizando o meu desperdício. O modelo de programação matemática para o exercício 11 é dado por. Então, nós temos aqui justamente minimizar o desperdício. Como que será minimizado o desperdício? Observe que nós temos então minimizar a somatória do desperdício vezes xi. O nosso desperdício é justamente essa informação aqui. Se eu produzir um corte utilizando o padrão 1, eu vou desperdiçar então 1 vezes 5. Lá no caso, o 5 vai na frente, porque ele colocou desperdício vezes xi. Então ele vai colocar exatamente 5 vezes 1.
Se eu produzir 2 cortes utilizando o padrão do tipo 1, eu vou desperdiçar, então, 5 vezes 2, porque eu vou ter produzido 2 cortes nessa configuração, e assim por diante. E aí ele faz essa multiplicação para todos os itens aqui. Então, ele vai pegar 5 vezes quanto eu produzi do tipo 1, aí mais 2,5 vezes quanto eu produzi do tipo 2, mais 0 vezes quanto eu produzi do tipo 3, mais 0 vezes quanto é produzido do tipo 4, mais 12,5 vezes quanto eu produzi do 5, mais 10 vezes quanto eu produzi utilizando a configuração do tipo 6. E com isso, nós temos justamente a nossa função objetiva aqui desse problema. Aqui, as próximas duas restrições fazem uma complementa a outra. Por quê? Como que funciona? Isso aqui é justamente quanto nós vamos produzir daquele tipo de bobina. Vamos lá. Nós temos essa primeira configuração aqui. Se eu produzir um corte utilizando o padrão aqui tipo 1, concordam que eu vou ter 3 bobinas de 15 centímetros? Logo, observe que esse 3 aqui é justamente a informação que nós gravamos aqui no A e J. Então, o total de bobinas que eu produzir vezes utilizando aquele padrão tem que ser maior ou igual à nossa demanda. Em outras palavras, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 3 vezes quanto é produzido 1, mais 2 vezes quanto é produzido 2, mais 1 vezes quanto é produzido 3, mais 2 vezes quanto é produzido 4, mais 0 vezes quanto é produzido 5, mais 0 vezes quanto é produzido 6. E isso vai ter que ser maior ou igual à demanda de bobinas de 15 centímetros, que no caso são de 32. Então, essa multiplicação, a soma de toda essa multiplicação que eu disse tem que ser maior ou igual a 32 bobinas. E, por fim, então, aí isso ele vai fazer para cada um dos tipos das bobinas, para as 3 bobinas que nós temos. E depois, a próxima restrição é o seguinte, ok, mas eu também não quero ter muito estoque. Então, eu quero que a minha produção seja menor ou igual à minha demanda mais 10. Então, a minha produção tem que ser menor ou igual a 32 mais 10, que no caso dá 42. E, por fim, os cortes que eu fizer de cada um dos padrões aqui de corte, eu tenho que cortar a bobina por inteiro. Logo, o meu xi tem que ser um número inteiro positivo. E com isso temos já a modelagem do nosso problema. Indo aqui então no modelo no Lingo, temos no Excel como as informações estão registradas, largura das bobinas, estoque máximo 10, aqui nós temos os padrões, as bobinas, o A, nosso A, aqui nossa matriz, que é o A e J, o desperdício, que é o desperdício, a demanda. Aqui nós temos já a solução, mas vamos ver aqui o modelo primeiro. Então, nós temos aqui os sets, sets, padrões, bobinas, matriz. Padrões e bobinas são importados do Excel. Aqui nós podemos ver os atributos que eles possuem. Temos aqui a nossa matriz, que tem o atributo A. Fechamos aqui no sets, entramos na seção de data. Importamos do Excel, então o lado esquerdo recebe as informações, o Lingo recebe as informações do Excel. Aqui o sinal de igual. Temos nossa função objetivo, que é minimizar o desperdício. O desperdício é dado pela somatória dos padrões da multiplicação do desperdício I vezes xi. O total de bobinas de cada tipo produzido deve ser maior ou igual à demanda. E, conforme nós vimos também, o total das bobinas de cada tipo de produzidas deve ser menor ou igual ao demandado mais o permitido em estoque, que no caso o permitido em estoque são 10 unidades. A variável x deve ser inteira. E exportamos depois as informações para o Excel. Então, o Excel, dentro da seção de data, @olé, o que está à esquerda recebe as informações, então o Excel recebe as informações do excesso, do x, nossa função objetivo. Vamos ver aqui a produção. Vamos ver então, ó. Vamos produzir então 42 do tipo de 15 centímetros, 24 do tipo de 17,5 e 21 do tipo de 20 centímetros. Vamos ter um excesso de 10 da de 15 centímetros, 7 das 17,5 centímetros e não vamos ter excesso na de 20 centímetros. Vamos ter uma perda total nesse cenário de 30 centímetros, total de várias tiras que vão somar no total 30 centímetros. Justamente a soma desses desperdícios, ou seja, a multiplicação do número de cortes que eu fiz aqui, ó, observe aqui que nós temos a solução, ou seja, eu vou ter um desperdício de 3, do tipo 3 aqui, que vai ser 12 vezes 0, mais 15 vezes 0, mais
10 vezes 3. Então, na realidade, nós vamos ter essa perda total que são 3 bobinas de 10 centímetros de largura cada. Justamente porque nós temos 3 bobinas aqui que sobraram justamente 10 centímetros, que é justamente a do padrão do tipo 6. Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui um modelo bem interessante, que ele trata corte de bobina. Conforme nós podemos ver aqui na imagem, fica bem claro exatamente o que o modelo quer fazer. Ele tem, então, nós definimos então os padrões de corte que nós podemos ter e a partir disso definimos quantos cortes vamos utilizar, utilizando cada um desses padrões de cortes que nós pré-estabelecemos anteriormente. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te volto em breve, abraços e até mais!